Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à nossa série de análise e interpretação de desenhos enviados pelos nossos seguidores, enviados pelos nossos inscritos. Hoje eu vou analisar um desenho que foi enviado por uma mãe. Essa mãe ela tem uma criança de 5 anos de idade, fez o desenho de uma paisagem. Se vocês observarem bem, nós podemos ver nessa paisagem um sol que foi desenhado com cores atípicas. Nesse sol a criança utilizou a cor azul para poder fazer sua representação. Também podemos ver nuvens, pássaros voando, duas árvores. Essas árvores elas têm folhagens diferentes, elas têm as copas diferentes, ou seja, uma na cor verde, a outra na cor amarela. Também podemos observar um cachorro, ele se encontra mais na parte inferior da árvore que está mais à direita. Mais ao canto, lá na extremidade inferior à direita, vocês podem observar que existe uma figura humana, que a criança relatou que é o seu autorretrato, e também temos um objeto atípico, que é a representação de um foguete. Vamos começar analisando o desenho do Sol. Se vocês observarem bem, o Sol ele foi desenhado utilizando a cor azul. Azul é uma cor fria, que representa serenidade, tranquilidade, passividade, um tônus vital mais baixo, ou seja, uma pessoa que está mais calma, está mais zen, está mais tranquila, está com o humor um pouco mais diminuído, um pouco mais contido. Contudo, espera-se que o Sol seja colorido com a utilização de cores quentes, como, por exemplo, o amarelo, o laranja, às vezes misturando um pouquinho o amarelo com laranja e um tonzinho de vermelho. E essas cores, elas estavam à disposição dessa criança. Por que eu posso afirmar isso? Porque o amarelo ele foi utilizado em outra cena. Ele foi utilizado na copa da árvore. Ou seja, a criança ela optou por não desenhar o sol com uma cor quente. Isso indica para a gente que o significado da cor está diretamente atribuído, diretamente relacionado ao significado simbólico do sol. Isso implica em dizer que a criança ela introduziu ao elemento simbólico sol o significado da cor azul. O sol que deveria representar a vibração, que deveria representar energia, que deveria representar calor, representa essa resiliência, essa estabilidade, essa baixa energia, essa passividade, enfim, essas características de cores frias. Como a gente já havia falado em outro vídeo, o Sol, ele representa a figura paterna da criança. Se vocês não assistiram esse vídeo, dá uma olhadinha. É o nosso vídeo Análise e Interpretação de Desenhos 4. Dá uma olhada lá que eu explico um pouco mais sobre isso. Então aqui a gente já tem uma informação extremamente valiosa para a gente entender todo o conjunto da representação, que a criança representou o Sol com cores frias. Mas vamos dar continuidade na interpretação dos desenhos. Passando para as árvores. Se vocês observarem, as árvores elas foram feitas desenhando um tronco prolongado, ou seja, a criança utilizou a proporção da árvore maior do que o conjunto da obra permitiria. Se vocês observarem bem, a árvore está proporcionalmente maior do que os demais elementos. Lógico que existe as nuvens que estão compondo o sol ali também, mas como as nuvens representam todo o céu, elas estão adequadamente utilizadas. Mas e as árvores? Existe uma supervalorização da representação simbólica contida nessa árvore. E isso implica em dizer que o significado da árvore também é importante para a gente. E o que a árvore vem nos falar sobre a criança? Para crianças dessa faixa etária de 5 anos de idade, a árvore ela vem com uma representação do amadurecimento psicossexual da criança. Isso é um conceito da psicanálise, onde o Freud fala que a criança está começando a compreender a noção dela do mundo real com o mundo simbólico. Ela está começando a diferenciar aquilo que é dela para aquilo que é do outro. Essa árvore ela mostra para a gente que essa criança ainda tem uma conotação fantasiosa muito grande em relação ao seu mundo interno. Por quê? Porque essa árvore ainda não está no real, ela não está nas probabilidades reais. Ou seja, existe uma tendência fantasia muito maior do que a realidade imposta nessa criança. Mas pode surgir a seguinte pergunta para vocês. David, mas tendência fantasia ao quê? Ela está fantasiando em que sentido? Aí a gente vai olhar outros elementos do desenho que a gente vai conseguir decifrar qual que é essa fantasia na esfera psicossexual da criança que ela está
nutrindo, que ela está mantendo vivo em sua estrutura psíquica. Para entender isso, vamos olhar esse objeto que escapa à cena. Qual que é o objeto que escapa à cena? É o foguete. Percebam que o foguete, ele não compõe o conjunto da obra. Entende? Entende que aquele foguete está desalojado? Você tem uma paisagem com elementos naturais. É esperado que numa paisagem exista animais, como por exemplo um cachorro, pássaros, um bosque, facilmente você poderia encontrar isso, né? Uma praça, né? É esperado que tenha sol, é esperado que tenha nuvens, é esperado que tenha árvores, pessoas, enfim, elementos naturais são esperados nesse tipo de cena. Mas e esse foguete? Entende que esse foguete é um elemento que vem ao encontro da fantasia? O indivíduo, para colocar aquilo na cena, ele teve que migrar de uma construção projetiva real para uma construção fantasiosa. Isso significa o seguinte, pessoal, que aquele conceito que eu falei da árvore para vocês, que o indivíduo ele tem uma tendência a incentivar e a projetar e a se fixar ainda mais na fantasia, está vivo aqui nessa arte do foguete. O foguete ele vem para validar isso, para falar, olha, realmente, essa criança ela ainda fantasia muito. Ela ainda coloca muito do seu mundo interno, do seu mundo fantasioso dentro da realidade. Ela pega um objeto que não deveria estar no real e coloca no real. Não quero que vocês se assustem com isso. Por quê? Porque isso é típico dessa idade. Crianças de 5 anos de idade, elas estão num processo de transição. Elas estão passando do que a gente chama de complexo de Édipo para um complexo de castração. São fenômenos naturais que toda criança deveria passar, né? Algumas passam com alguns quadros sintomáticos e outras não, mas todas as crianças deveriam passar por esse processo. Isso é natural. O que significa isso? Que a criança, até os 5 anos de idade, o aparelho mental dela é amplamente nutrido pela fantasia. A criança ela se desenvolve fantasiando. Pensa para vocês verem como é que a criança vai saber o que é o mundo. Como é que a criança vai saber diferenciar a construção do que ela criou em seu aparelho mental daquilo que é real. Entende? Então, grande parte da percepção das crianças de 4, 3, enfim, crianças mais jovens, é uma construção fantasiosa. É uma percepção de um mundo fantasioso. Essas crianças, elas acreditam que elas estão no centro e que o mundo opera sobre elas, né? Que o mundo está o tempo todo fazendo suas próprias vontades, girando em torno dela, orbitando sobre essa criança, entende? Com essa idade de 5 anos de idade, a criança começa a perceber que existe uma realidade que é imposta e que não depende da vontade dela, não depende do desejo dela. Vocês entendem que isso é extremamente angustiante para a criança começar a perceber que existe um mundo que a escapa, existe um mundo que não depende da forma como ela pensa, né? Que antes ela chorava, o mundo apresentava o alimento para ela, ela chorava, o mundo vinha e apresentava uma roupa seca para ela, ou seja, ela controlava o mundo, aí de repente tem um mundo novo que não opera de acordo com o desejo dela. Então repare para vocês verem essa migração de um pensamento fantasioso para um pensamento real. E isso faz com que a criança tenha que fazer essa migração. E aí a gente consegue observar no desenho. A gente consegue olhar, por exemplo, para esse tronco dessa árvore, para esse foguete, que existe uma criança que ela consegue perceber o real, mas ela ainda nutre a fantasia, ou seja, ela está resistente ao processo. E não se assustem, isso é natural. Ninguém aceita essa realidade tão facilmente. Essa realidade ela é angustiante, essa realidade ela é conflitante. Então existe essa resistência. Então isso mostra para nós que essa criança está nesse processo. Ela reconhece o real, mas o resiste, certo? A fantasia no foguete vem para nos mostrar isso. O foguete ele está ali para falar, olha, eu reconheço que essa é a realidade, mas eu vou colocar minha fantasia nela, né? E aí tem um elemento simbólico que eu gastaria uma aula inteira para explicar para vocês, mas se vocês acharem interessante, coloquem nos comentários para me falar um pouco mais sobre isso, que é sobre a projeção fálica. O que é a projeção fálica? É o sujeito dizendo o seguinte, ainda existe um investimento libidinal no meu lugar fálico, no meu lugar de autoridade para com a minha realidade. Eu ainda me reconheço como uma figura que
opera sobre a realidade fantasiosa e a realidade real, entende? Esse indivíduo está dizendo assim, olha, eu consigo mensurar essa realidade, eu consigo operar, mesmo que seja minimamente, mesmo que seja em um único elemento do desenho, que é o elemento do foguete, e é um elemento que não deveria estar ali, é o elemento da fantasia, entende? Então esse desenho é extremamente interessante, porque ele mostra esse momento de chave da criança, aonde ela reconhece a realidade, mas ao mesmo tempo ela briga para não vivenciar essa realidade, para voltar para uma esfera da fantasia, para voltar para um processo ao qual o desejo dela era o que operava essa realidade. Então existe esse conflito. Por que eu falo para vocês que existe esse conflito? Porque temos uma outra figura para validar esse insight, que é a figura humana. Observem o autorretrato dessa criança. O autorretrato ele foi desenhado bem pequenininho, lá no canto inferior direito, ou seja, mostrando a percepção que esse indivíduo tem de si para com o meio. É uma percepção limitada, é uma percepção subestimada. Esse indivíduo está se sentindo diminuído para com esse medo. Todos esses elementos reais que ele desenhou nessa cena fazem com que ele se sinta intimidado, pois a sua fantasia está em menor número. A fantasia só está no foguete, apesar de ser uma fantasia que ainda está grande, esse foguete foi muito bem destacado, muito bem evidenciado, mas essa realidade que compõe grande parte da dinâmica do sujeito está tensionando esse indivíduo, está o angustiando. Essa angústia, nós também temos um nome técnico para ela que chama ansiedade de castração. Um elemento adicional que mostra essa vulnerabilização do indivíduo para com a realidade é o animal, né? Ele desenhou um cachorro, que é um animal de apoio, que é um animal de suporte, um animal que vem para nutrir necessidades psicoemocionais dessa criança. Então, de forma resumida, nós encontramos os seguintes simbolismos em cima desse desenho. Uma criança que está passando por um processo natural de migração do Édipo para o complexo de castração. Essa migração do complexo de Édipo para o complexo de castração está vindo marcada pela angústia da castração, que também é um fenômeno típico desse estágio de desenvolvimento infantil.